Pulso latino. Caminhos latinos. Começa agora o 6º episódio da série Caminhos Latinos. E desta vez a gente vai caminhar pelo Peru. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante. Eu sou Cris Cavalcante e te convido para embarcar nessa viagem com a gente. Estamos na metade do nosso caminho. Se você não ouviu os primeiros 5 episódios, você pode fazer a viagem do ponto de partida ou então armar o seu próprio itinerário pela América do Sul. Na primeira parte deste episódio, como já de costume, quem vai caminhar com a gente, nos contando um pouco da história do Peru, é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Na segunda parte, teremos uma entrevista com a socióloga e militante peruana Anaí Durán Guevara, professora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru, também coordenadora de Relações Internacionais do Movimiento Nuevo Perú e autora, entre outras obras, do livro La Irrupción del Movimiento Cocalero em Perú, publicado pelo Fundo Editorial da Universidade Nacional Mayor de San Marcos. A série Caminhos Latinos vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e vários parceiros e apoiadores. Quer contribuir com esse projeto? Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreve pra gente, indique nosso trabalho para os seus amigos e, claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Então vamos ao episódio. Primeiro, um mergulho na história peruana e, em seguida, a entrevista com a Anaí, que será conduzida por um de nossos apoiadores, Danilo Assis Clímaco. Olá, sou Fábio Luiz e no programa de hoje caminharemos pelo Peru. Quais as particularidades mais importantes para entender a história e os dilemas atuais desse país? Eu vou destacar 3. As lutas indígenas e camponesas, o APRA e o governo militar de Velasco Alvarado entre 68 e 75 e o legado do fujimorismo no final do século XX. Juntamente com a Bolívia e o Equador, o Peru é um dos 3 países sul-americanos andinos que tem uma maioria descendente da população originária, e isso marca a formação do país. No período colonial, o território que era então chamado como Vice-Reino do Peru, que é um território maior do que o atual país Peru, foi o coração do Império Colonial Castelhano nas Américas, juntamente com o México. E assim como aconteceu no México, onde a exploração mineira remodelou relações sociais e hierárquicas que existiam antes da conquista espanhola, que existiam sob os astecas, nos Andes a empresa colonial explorou primeiras divisões internas e depois formas de organização social e exploração do trabalho que remetiam à dominação dos incas. No final do século XVIII, a região de Cusco foi palco da rebelião do Tupac Amaru, que, embora não fosse exatamente uma revolta anticolonial, foi mais uma revolta contra o mau governo, como se dizia na época, ela foi suficiente para acender entre as elites coloniais e metropolitanas o risco, entre aspas, de uma guerra de castas, ou seja, uma rebelião da maioria indígena contra a minoria branca crioja. Como eu mencionei no episódio sobre a Bolívia, com a derrota do Tupac Amaru, muitos rebelados quechuas se juntaram aos aimarás na região de La Paz, onde houve um cerco de mais de 180 dias liderado pelo Tupac Katari. Então,
O espectro da rebelião indígena incidiu para que o Peru se tornasse, no começo do século XIX, um bastião realista, ou seja, foi o principal lugar de resistência à independência no contexto das guerras pela independência no começo do século XIX. Portanto, essa foi a última região a se tornar independente na América do Sul. Ela ficou independente quando as forças do San Martín, vindas da Argentina, se encontraram com Simão Bolívar na cidade de Guayaquil, no atual Equador. Tiveram uma discussão que a gente não sabe o conteúdo, mas de lá tropas foram encaminhadas sob a liderança do Marechal Sucre para lutar no Peru e na batalha final, em dezembro de 24, a Batalha de Ayacucho, que é considerada um marco da libertação das Américas. Inclusive, a importante coleção de clássicos do pensamento social e da literatura latino-americana, que é publicada na Venezuela desde antes do Chávez, ela tem esse nome, chama-se Biblioteca Ayacucho, e vários títulos dela estão disponíveis online. Então, como em outras partes da América Latina, as primeiras décadas do Peru independente foram marcadas pela estagnação econômica e a instabilidade política, de modo que nas 2 primeiras décadas independente o Peru teve quase 40 militares como presidentes da República. E o Estado, assim como aconteceu com a Bolívia, com quem inclusive o país manteve uma efêmera federação entre 36 e 39, o Estado peruano dependia da tributação indígena, o que foi amenizado pela exploração do guano entre os anos 1840 e 70. O guano, que é um excremento depositado por aves marinhas, sobretudo nas ilhas da costa peruana, e que serviam de adubo na Europa no contexto da Revolução Industrial. Então, quando se esgotou o negócio do guano, que era em grande medida controlado pelo Estado, o Peru se voltou para a exploração do salitre no sul do país, onde aí entrou em fricção com os interesses chilenos que exploravam, capitais chilenos, ingleses que comandavam a exploração do salitre no território boliviano, no que era então a costa boliviana. Quando a Bolívia quis aumentar o imposto cobrado, os chilenos reagiram desencadeando um conflito militar que se tornou a Guerra do Pacífico, que arrancou a saída do mar da Bolívia, tomada pelo Chile, e terminou com a ocupação de Lima, a ocupação do Peru pelas tropas chilenas. Mas é importante entender que essa ocupação ela foi em grande medida pactuada com as classes dominantes peruanas para reprimir uma rebelião indígena numa luta que se arriscava a se autonomizar. Em outras palavras, era uma guerra nacional que arriscava dar lugar a uma guerra de castas, uma guerra étnica, uma guerra de classes, ou seja, uma rebelião indígena, né? No momento que no Peru, assim como acontecia na Bolívia, poucos soldados se identificavam como peruanos, ao contrário do Chile, o que tem a ver com o centralismo autoritário que caracterizou a formação desse Estado, né, sob o Diego Portales. De modo que um general francês que relata ter visitado hospitais de guerra chilenos e peruanos nesse contexto, ele perguntava para os peruanos: por que você luta? E eles diziam: pelo Dom Nicolás, Dom Miguel, enquanto que os chilenos respondiam: por mi pátria, general. Então, essa derrota e a ocupação do país com a cumplicidade das elites criojas teve um impacto político e cultural muito importante, porque já no final do século XIX emergiu uma corrente de pensamento no Peru que vai identificar a formação da nação com a afirmação do indígena, na contramão das teorias racistas e de branqueamento populacional que estavam em voga em todo o continente e associavam o branco, o europeu, à civilização, em oposição ao nativo ou ao negro, que era identificado com a barbárie. Então, Manuel González Prada foi pioneiro nessa direção, mas nos anos 20 o Peru produziu um dos maiores intelectuais marxistas da América Latina, José Carlos Mariátegui, que, entre outros feitos intelectuais, articulou a questão indígena e a questão agrária, por exemplo, nos seus famosos 7 ensaios sobre a realidade peruana. O Mariátegui, que também sugeriu de modo pioneiro na América Latina que não havia uma burguesia nativa, uma burguesia nacional com quem os peruanos pudessem contar para construir uma nação e que, portanto, a nação teria que ser construída contra a burguesia peruana. Também nesses anos despontou a figura dominante de Vítor Raúl Haya de la Torre, que em 1924, no México, fundou a Aliança Popular Revolucionária Americana, conhecida pela sua sigla APRA.
Originalmente, o APRA nasceu como uma organização anti-imperialista influenciada pelo clima do movimento da reforma universitária que eclodiu em Córdoba em 1918 e se espalhou pela América Latina. Uma reforma que só não teve grande impacto no Brasil pelo simples fato de que aqui a gente não tinha universidade, enquanto no Peru, por exemplo, a Universidade de São Marcos funciona continuamente desde o século XVI. Depois, o APRA evoluiu para se tornar o principal partido peruano e, na verdade, o dínamo central da política peruana durante o século XX. Mais do que um partido, o caráter totalizador da organização aprista fez com que a sua militância tivesse os contornos de uma espécie de fraternidade religiosa. E o partido inicialmente se implantou com mais força nas áreas no norte do Peru, onde havia maiores relações capitalistas, mas logo se tornou uma organização de escopo nacional. E essa capacidade de integração do APRA desafiou ao longo do século XX a fragmentada e impotente burguesia peruana, de modo que a gente pode dizer que parte do dilema peruano no século XX foi o impasse entre as debilidades da burguesia nacional e os limites do APRA para formar uma nação. Então, embora nos primeiros anos o APRA tentasse desencadear insurreições para tomar o poder, o que lhe valeu uma hostilidade duradoura das Forças Armadas, durante a Guerra Fria o partido abandonou as posições anti-imperialistas e se converteu num partido convencional guiado pelo Aya de la Torre e a sua ambição de se tornar presidente da República. Então, de modo que nos anos 60, no contexto então de aguçamento das lutas sociais em todo o continente depois da Revolução Cubana, o partido passou a ser favorecido pelos Estados Unidos, que buscavam então aliados moderados, no contexto da Aliança para o Progresso, na perspectiva de avançar algum nível de reforma para prevenir a Revolução. E, de fato, o Peru viveu uma experiência de mudança social importante de cima para baixo, mas bastante diferente do caminho visualizado pelos Estados Unidos. Desde os anos 50 era perceptível uma espécie de crise de hegemonia entre as classes dominantes do país, que se expressou no impasse nas eleições de 62, quando Aya de la Torre foi o candidato mais votado, mas os militares vetaram que ele assumisse a presidência. O desenlace dessa situação implicou na convocação de outras eleições, vencidas pelo arquiteto Belaún de Terry, que inclusive contou com o apoio dos comunistas nessa eleição e avançou, inclusive, medidas de reforma agrária inspiradas no programa da Aliança para o Progresso. Mas, ao mesmo tempo, muitos apristas que estavam se sentindo traídos pelo partido se radicalizaram, assim como os comunistas, de modo que nos anos 60 havia diversos brotes guerrilheiros nas serras peruanas que o exército então se encarregou de reprimir. Só que nesse processo muitos militares descobriram com seus próprios olhos as profundas gretas sociais que condenavam a maioria rural ou a maioria indígena da população à miséria no país. Pois foram justamente esses militares, liderados pelo general Velasco Alvarado, que em 1968 deram um golpe militar sui generis na América Latina, instalando o chamado Governo Revolucionário das Forças Armadas. Porque na contramão das ditaduras do Cone Sul, esse foi um regime que se propôs a desenclavar a economia peruana, como se dizia então, reivindicando um programa que, como eles diziam, seria o primeiro governo da CEPAL no continente. Então, além da estatização de setores estratégicos da economia, como o petróleo, as comunicações e os bancos, o governo Alvarado propôs uma reforma agrária radical, movida pelo lema Campesino, el patrón no comerá de tu pobreza. Camponês, o patrão não vai se alimentar da sua pobreza. No entanto, uma reforma agrária que considerava os trabalhadores como camponeses e não indígenas, o que depois vai ter consequências do ponto de vista da identidade desses trabalhadores, que é um dos elementos para entender, na minha opinião, por que a ideia de um bem viver não prosperou no Peru, em contraste com o Equador e a Bolívia, por exemplo. No plano internacional, o regime, o governo do Velasco Alvarado, rompeu o bloqueio com Cuba, reatou com a China, com o Bloco Socialista, ao mesmo tempo em que se esforçou em preservar boas relações com os Estados Unidos. Então, por exemplo, ele indenizou todas as estatizações. Eu gostaria de destacar dois paradoxos da experiência velasquista. De um lado, você tem um divórcio entre a burguesia e o governo revolucionário, que o Júlio Kotler descreveu então como uma espécie de revolução burguesa contra a vontade da burguesia. Ao mesmo tempo, foi um processo de mudança de cima para baixo que pretendeu tutelar as organizações sociais e reprimiu as tendências populares autônomas, o que também limitou o apoio ao regime entre os de baixo.
Em 75, o Velasco Alvarado precisou deixar o comando do Estado por motivos de saúde, mas nesse momento o regime já enfrentava dificuldades econômicas, políticas, sociais, de modo que o militar que o sucedeu, Morales Bermúdez, deu uma guinada em direção restauracionista. Chegou mesmo a flertar com a possibilidade de estabelecer uma ditadura nos moldes dos vizinhos do Cone Sul. No entanto, ele enfrentou uma importante resistência popular e é interessante pontuar que um dos efeitos do governo Velasco Alvarado foi justamente potenciar de diversas maneiras a organização e combatividade popular. Por exemplo, desde a organização da periferia urbana, por exemplo, em Víger, Salvador, na periferia de Lima, as lutas agrárias e também o sindicalismo, já que nesse período se construíram mais sindicatos do que em toda a história anterior do país. Então, de modo que houve uma poderosa resistência a esse impulso restauracionista do regime, uma resistência que culminou numa greve geral em julho de 77 e que levou os militares a buscarem uma saída negociada com os partidos convencionais, inclusive com o APRA. Foi o momento em que os militares e o APRA fizeram as pazes. Uma Assembleia Constituinte foi convocada em 78, depois eleições que, numa ironia da história, foram vencidas pelo Belaún de Terre, o mesmo que tinha sido derrubado em 68 pelos militares, que então voltou pelas urnas 12 anos depois. Naquele momento, a esquerda peruana estava entre as mais organizadas e combativas da América Latina. Por exemplo, na Constituinte, a esquerda teve cerca de 1/3 dos votos e elegeu, por exemplo, Hugo Blanco, que é provavelmente um dos trotskistas que mais votação já recebeu na história, um importante ex-líder guerrilheiro, vinculado ao movimento camponês e assim por diante. Mas esses votos foram divididos entre diversas organizações que não se unificaram nas eleições de 80, mas que depois formaram o que ficou conhecido como a Esquerda Unida, que logo se consolidou como a segunda força do país depois do APRA. E em 83, a Esquerda Unida venceu as eleições em Lima, fazendo de Alfredo Barrantes o primeiro prefeito socialista das Américas, como se dizia então. As eleições presidenciais seguintes, em 85, foram vencidas por Alan Garcia, que se tornou o mais jovem presidente da história do país. O Alan Garcia, que se anunciava como uma espécie de reencarnação do falecido Aya de la Torre. Então, foi um paradoxo, porque poucos anos depois da morte do seu líder, do Aya de la Torre, o APRA finalmente chegou ao poder numa eleição em que a Esquerda Unida ficou em segundo lugar, o Barrantes ficou em segundo lugar. Naquele momento, a esquerda peruana era considerada uma das mais poderosas do continente e o seu futuro parecia promissor. Afinal, a gente deve lembrar, o país era presidido por um partido que era filiado à Internacional Socialista, o APRA, e tinha como principal força de oposição uma frente partidária, a esquerda, além de ter movimentos guerrilheiros num contexto em que essa forma de luta estava extinta na América do Sul, com exceção da Colômbia. E, de fato, a Esquerda Unida e Barrantes eram vistos e se viam como favoritos à sucessão de Garcia em 90. No entanto, logo a frente se esfacelou e quem venceu aquelas eleições foi um azarão até então desconhecido, que teve uma meteórica ascensão na reta final, o Alberto Fujimori. E desde então, mais do que as eleições, a esquerda perdeu a iniciativa política. O que aconteceu? Três fatores são essenciais para entender essa inflexão. De um lado, as disputas fratricidas no seio da esquerda, mas de outro, a relação ambígua da esquerda com o governo do Alan Garcia, um governo que levou o país ao caos econômico e social. Para vocês terem uma ideia, no final do governo aprista, a economia estava em queda livre. O PIB em 88, por exemplo, encolheu 18%. O país enfrentava uma hiperinflação que em 90 ultrapassou 7.000%, estava isolado pelas finanças internacionais e também pelas finanças domésticas, por causa de medidas ambivalentes que ele tentou tomar, como uma fracassada tentativa de nacionalizar o sistema bancário, mas uma tentativa que contou com a simpatia da esquerda, apesar do oportunismo e da demagogia que sempre marcaram a figura do Alan Garcia. Agora, um terceiro fator importante é o Sendero Luminoso, que é um fenômeno complexo que não vai dar para detalhar aqui, mas que eu vou resumir dizendo que o Sendero foi um movimento armado fundamentalista que perverteu as guerrilhas latino-americanas. Por quê? Porque ele reivindicava o comunismo em Mariátegui, mas em nome de um projeto megalomaníaco escorado em práticas antidemocráticas e fanáticas que resultaram numa política violenta e antipopular.
Para dar um exemplo, o sendeiro explodiu a líder popular afro-peruana Maria Helena Moyano na frente da sua filha, em Villa El Salvador, onde ela morava, com a ideia de fazer uma execução exemplar de uma pelega de esquerda, considerando que esses pelegos de esquerda obstruíam o caminho para a revolução. Então, um outro indício para entender a singularidade do Sendeiro Luminoso é que nos trabalhos feitos pela Comissão de Verdade e Reconciliação no país, depois que o Fujimori caiu da presidência, concluiu que das quase 70 mil pessoas que morreram nesse período, como consequência do conflito interno nos anos 80, começo dos anos 90, mais da metade foram vítimas do Sendeiro, o que é uma proporção extraordinária se a gente lembra que em nenhum outro conflito armado no continente a insurgência provocou mais do que 5% das mortes, que na sua grande maioria sempre foram provocadas pelo terrorismo de Estado, um terrorismo de Estado que também houve no Peru. No final dos anos 80, o Sendeiro deixou os rincões da serra peruana de Ayacucho, onde ele surgiu, e foi se tornando cada vez mais ativo na capital Lima, gerando um clima de caos e insegurança na capital que se somava aos graves problemas econômicos que eu mencionei. Pois foi esse o contexto, então, foi esse o pano de fundo da vitória do Fujimori em 90, numa eleição em que ele enfrentou na reta final a arrogância crioja do escritor Mário Vargas Llosa, que tinha assumido como plataforma o ajuste neoliberal, enquanto que o Fujimori venceu com o slogan "Votem não ao choque". No entanto, uma vez empossado, o Fujimori decretou um estado de emergência em todo o país e em seguida promulgou um conjunto de medidas que ficou conhecida como um Fujichoque, ou seja, um programa de ajuste neoliberal radical que teve efeitos imediatos devastadores no custo de vida, mas que logo conteve e controlou a inflação e, mais importante do que isso, reconquistou a confiança do mercado financeiro e das instituições multilaterais. 2 anos depois, o Fujimori consolidou o seu poder com o chamado autogolpe, quando ele fechou o Congresso, interveio no Poder Judicial e decretando à moda argentina um governo de emergência e reconstrução nacional. O paradoxo do regime Fujimori, que comandou o país entre 90 e 2000, é que ele estabeleceu uma espécie de regime ditatorial em que compartilhava o poder e a corrupção com o exército, mas é um regime que foi associado à pacificação e à reorganização do país depois do caos aprista sob Alan Garcia. No começo dos anos 90, o Sendeiro Luminoso se esmilinguiu depois da captura do líder Abigail Guzmán, enquanto que o movimento revolucionário Tupac Amaru, uma guerrilha urbana mais convencional, foi literalmente aniquilada durante um sequestro na embaixada japonesa em 96. Enquanto isso, o Fujichoque controlou a inflação, recolocou o país no circuito financeiro internacional, também implementou um programa de alívio à pobreza apoiado pelo FMI e o Banco Mundial, chamado FONCODES, e ainda estabeleceu o arcabouço institucional da exploração mineira, que foi a base do crescimento econômico do país nas décadas futuras. Em poucas palavras, para muitos peruanos, o Tino colocou ordem na casa, o que explica o prestígio dele e dos seus filhos, apesar da repressão e da corrupção do regime, uma corrupção que, aliás, levou o Fujimori a renunciar, enviando um fax do Japão no final de 2000. É possível dizer que, mais do que por ordem na casa, o período Fujimori também estabeleceu as balizas em que se move a sociedade peruana desde então. Então, depois do Fujimori, para além das alternâncias políticas, todos os presidentes se elegeram em oposição aos seus antecessores, mas todos seguiram a trilha fujimorista, articulando neoliberalismo, extrativismo mineiro, livre comércio, corrupção, trabalho informal, economia delitiva e narcotráfico. Do ponto de vista, o Peru então se afirma como uma economia aberta, baseada na exportação de minérios, que é potenciada por investimentos internacionais, que são atraídas pelas baixas exigências fiscais, ambientais e trabalhistas do país. Atualmente, o Peru é o maior produtor mundial de prata e está entre os 5 maiores produtores de zinco, estanho, chumbo, cobre e ouro. Ouro que estima-se que o país tenha cerca de 40% das reservas mundiais. Então, o outro lado do extrativismo é uma extraordinária resistência popular que barrou vários projetos, mas que até o momento não coagulou um projeto nacional alternativo.
Mas além da economia, também é possível dizer que o Fujimori inaugurou padrões políticos que se perpetuaram. Por exemplo, uma naturalização da mentira na política, de modo que, em 2011, o então candidato Ollanta Humala, que é um militar que em certo momento chegou a ser comparado com o Chávez e foi apoiado pelo PT na sua campanha, ele defendia água sim e ouro não, mas uma vez empossado, ele renegou essa posição. Então, uma consequência dessa corrosão política, da legitimidade da política institucional, é que desde os militares no Peru, nenhum presidente elegeu seu sucessor. Uma outra consequência mais recente e interessante é que, diante da gangrena política geral, os escândalos de corrupção não foram partidarizados no Peru como no Brasil, de modo que em 2020, os 5 presidentes mais recentes do país, o Fujimori, Alejandro Toledo, Alan Garcia, Ollanta Humala e o Pedro Pablo Kuczynski, que aliás renunciou em 2018 para evitar um impeachment, estavam todos condenados pela justiça e um deles, o Alan Garcia, tinha se suicidado para evitar a prisão. Vale lembrar que o Peru é o país onde a Odebrecht mais fez negócios na América Latina durante as gestões petistas, juntamente com a Venezuela. Inclusive, a Odebrecht presenteou a cidade de Lima com uma réplica do Cristo Redentor Carioca, que os peruanos então apelidaram como o Cristo de lo Robado. E quais as alternativas de mudança que emergem nesse cenário? Antes de discutir esses e outros assuntos com a Anaí Duran, eu só quero lembrar a vocês que nas últimas eleições presidenciais em 2016, uma frente de esquerda liderada pela jovem Verônica Mendonça quase chegou ao segundo turno. Mas mesmo entre a esquerda, há dificuldades para avançar um projeto alternativo ao extrativismo, ou que se propõe a superar as limitações de uma onda progressista na qual o Peru não surfou. Buenas tardes, Anaí. Bom, então eu queria te perguntar, em primeiro lugar, como você percebe o panorama político atualmente no Peru? Por um lado, levando em conta o fato de que os últimos 4 ou 5 presidentes estão profundamente involucrados no caso da Lava Jato, como isso atua em geral no ambiente político nacional? E, por outro lado, como a esquerda vem trabalhando nestes últimos anos para, digamos, retomar uma força que foi muito ampla nos anos 70, nos anos 60 y 70. Sí, creo que sobre la primera parte de la pregunta, ¿no? Cómo describir el panorama político nacional, yo creo que es un panorama de crisis que ya se venía de antes de la pandemia y que se ha agravado con la pandemia, ¿no? Veníamos desde el 2008 a raíz de todas estas delaciones del caso Lava Jato, pues con una crisis institucional profunda, ¿no? Llevó a la renuncia del presidente Kuczynski, al cierre del Congreso, la elección de un nuevo Congreso, en fin, una serie de hechos que revelan pues ahí una crisis profunda, ¿no? De la institucionalidad, de los mismos actores políticos, ¿no? Que no termina de resolverse. Además, Vizcarra estuvo a punto de ser sometido a otra vacancia, ¿no? Hay nuevas denuncias, en fin, hay como todo un panorama político bastante inestable que nos habla de un agotamiento de este régimen que se instaló en el 92, ¿no? Un régimen que además se instaló con una constitución autoritaria. En fin, hay una situación, creo, que no se ha terminado de resolver, que además se empata ahora con la crisis económica tan profunda que estamos viviendo por el impacto del coronavirus. La crisis sanitaria también, el país ha sido sumamente golpeado, ¿no? 1 de cada 10 peruanos prácticamente han perdido un familiar. Entonces creo que es un momento de bastante crisis, descomposición, ¿no? Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Y bueno, en ese intermedio nacen los monstruos, dice Gramsci. Entonces creo que estamos en ese momento y con esa parte quería entrar a la siguiente
a la otra parte de tu pregunta, que tiene que ver ya con la izquierda, ¿no? Y cómo se está recomponiendo, cómo está activando en medio de esta crisis, que es además una crisis sin calle. Né? Não, somente para, digamos, recapitular um pouco, né? Quer dizer, nos últimos 3 anos, a raiz da Lava Jato, nós tivemos o presidente PPK obrigado a renunciar, o Congresso entrou em choque com o atual presidente, que era o vice-presidente do PPK, e finalmente acabou sendo dissolvido constitucionalmente, mas algumas pessoas alegam que não foi constitucionalmente, mas o Congresso foi dissolvido e houve imediatamente depois umas novas eleições, e agora o próprio vice-presidente Vizcarra está sendo ameaçado de um processo de impeachment express, que em 2 semanas poderiam tirá-lo da presidência, né? Así es, ¿no? Porque además Vizcarra es un presidente débil, sin bancada, ¿no? Y que le ha sido difícil sostenerse, ¿no? Creo que es además un parlamento, un congreso dominado por intereses privados, ¿no? Tenemos la bancada de las universidades, de los estudios de abogados, en fin, ¿no? Un parlamento que no representa necesariamente los intereses de la gente, sino más bien agendas corporativas. Creo que esa es parte de la crisis y, como decía, además, una crisis sin calle, sin movilización popular, ¿no? O con una movilización muy focalizada, ¿no? Muy puntual, ¿no? No es un estallido el que ha producido esta crisis, ¿no? Y creo que ahí lleva a la otra parte de la pregunta que mencionaba sobre la izquierda y cómo se está recomponiendo, cómo está activando en todo este momento, ¿no? Yo creo que a la izquierda peruana le ha costado mucho salir del repliegue en el que estuvo desde los 80, 90, ¿no? Luego otro repliegue en ONGs, más bien en ese tipo de institucionalidades y menos arraigada en experiencias militantes, territoriales, ¿no? Creo que eso se ha visto además con la acción de los partidos más tradicionales, digamos, en alianza con uno u otro candidato de turno, ¿no? Como pasó con Humala, en fin. Creo que ha costado mucho salir de ese repliegue, de esos golpes que significaron tanto el conflicto armado como la represión, como el clientelismo, en fin. Creo que hay todavía un trabajo pendiente y un desafío grande, sobre todo más bien de las nuevas generaciones, por poner a la izquierda como una propuesta de gobierno factible, viable, esperanzadora, ¿no? Que empate además con las esperanzas, las expectativas del pueblo, ¿no? Más populares. Creo que en esa línea ha habido algunos esfuerzos. Bueno, estuvo el Frente Amplio, el Nuevo Perú. Yo creo que hay iniciativas políticas, pero como decía, tienen que empatar todavía, tienen que arraigarse mucho más, ¿no? Claro, ahora viene un nuevo escenario electoral. Ahí va a ser un momento también de acumulación, de ver cómo se acomodan las fuerzas, pero sí creo que está pendiente en el caso de Perú una reconstrucción más profunda e orgânica da esquerda, né? Muito obrigado, Anaí, né? Então você acredita que com as derrotas das décadas do ano 80, né, teve uma grande, e também com o conflito armado, né, o intercâmbio terrorista entre o Sendero Luminoso e o Exército, levou a que a esquerda se replegasse numa lógica mais de ONG, menos de partido, né? E menos convivência, digamos, territorial, né, com as pessoas, com as expectativas das pessoas com respeito ao seu futuro, né? E você falou também, né, que, quer dizer, você tem um congresso muito forte em termos de universidades, em termos de advogados, a partir de interesses concretos e não a partir de partidos políticos, né? Sendo fruto, claro, de como o Fujimori reorganizou a lógica política no país, né, impondo uma Constituição que ainda é a Constituição vigente, né, que é algo realmente extraordinário, né, que haja uma ditadura, que essa ditadura imponha uma Constituição e que essa Constituição não seja revogada após a ditadura, né, um fato quase, bom, não sei se inédito, mas muito raro, inclusive na América Latina, né. E falando também do parlamento, né, nós temos também uma esquerda muito autoritária no parlamento, né? Nós temos 2 grandes líderes de esquerda, né, quer dizer, ou que supostamente se dizem de esquerdas ou nacionalistas,
nacionalistas, patriotas, né? Um deles é o irmão do Humala, né? O Antauro Humala, que atualmente está preso porque ele fez um levantamento contra uma base do exército e foi responsável pela morte de alguns soldados. E ele, no entanto, é líder de um partido político que tem expressão importante no Congresso Nacional, e também o Daniel Urresti, né, que é um militar, linha dura, né, que se diz nacionalista, que está acusado por 2 mulheres de estupro, né, e eles, no entanto, têm uma forte base, né, em alguns setores da política, não sei, setores populacionais no Peru, né, principalmente talvez no sul do país. Como você percebe, digamos, essas forças autoritárias de esquerda e como elas podem dificultar os esforços de outros grupos de esquerda de raiz mais democrática de atuarem y de se expandirem? Bueno, a ver, hay que diferenciar, ¿no? Yo creo que a Urresti no lo consideraría para nada de izquierda, aunque sí de arraigo popular, ¿no? Lo veo más cercano en todo caso al campo del fujimorismo, ¿no? De estos sectores populares disconformes con el establishment político, ¿no? Muy críticos con toda la clase política, la clase empresarial, muy antisistema, ¿no? En un sentido mucho menos en clave antineoliberal y más en una clave reactiva, ¿no? Y muy reaccionario además, ¿no? En términos de aliarse y estar cercano con grupos evangélicos, con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Creo que Urresti, Pepe Luna, el fujimorismo hacen parte de una representación de los sectores populares urbanos, sobre todo, ¿no? Muy conformes, por un lado, con el modelo económico, pero muy críticos y cuestionadores, sí, con toda esta, con una agenda más de derechos, ¿no? De hecho, Urresti, de hecho, es militar, ¿no? Viene del conflicto armado, ¿no? El conflicto armado interno. Él fue ahí general y tiene juicios abiertos, ¿no? Entonces creo que a él lo pondría como parte del voto popular, sí, pero no en el campo de la izquierda, ¿no? Para nada, ¿no? De hecho, él es muy antiizquierda también. En el caso de Antauro Humala sí creo que es distinto, ¿no? En el caso de Antauro él proviene más bien, antes que izquierda, para no hablar de izquierda-derecha en términos solo ideológicos, viene más bien de este campo nacionalista, ¿no? Que su hermano también reivindicó en algún momento, ¿no? De militares, de recuperar los recursos, en fin, ¿no? Y creo que sorpresivamente en estas elecciones complementarias que hubieron en diciembre terminó recogiendo el voto popular, sobre todo del sur andino, ¿no? Más rural, digamos, ¿no? Entonces sí es otra línea de representación que además otros partidos como el Frente Amplio no llegaron a recoger, ¿no? Entonces creo que sí hay quizá ir más allá del voto ideológico izquierda y derecha y mirar cómo están votando los sectores populares, ¿no? Y ahí sí creo que encaja muy bien Urresti, por un lado, representando estos sectores populares urbanos, como es urbano marginales, desfavorecidos del modelo, muy disconformes con todo este manejo, pero muy reactivos también en términos de derechos, ¿no? Más cercanos a grupos evangélicos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, este voto crítico nacionalista también de Antauro Humala, que creo que se nutre de propuestas muy facilistas como pena de muerte a los corruptos, en fin, ¿no? Creo que ambos espacios están representando un malestar enorme de los sectores populares, ¿no? Que no está siendo encauzado todavía en propuestas de gobierno más sensatas, digamos, en términos de un programa y una agenda que por un lado garantice cambios de fondo en el modelo económico. Tú hablabas de la Constitución del 93, efectivamente esa Constitución es la del fujimorismo. Creo que solo Chile y Perú mantenían estas constituciones, mantienen, ¿no? Tampoco en Chile se ha cambiado todavía, aunque ya hay un referéndum convocado para este mes, ¿no? Entonces sí creo que hay ahí la necesidad de cómo ir empatando, cómo ir trabajando con el voto de los sectores populares, ¿no? Y dentro de esos sectores populares ir consiguiendo el tema de la representación desde la izquierda, ¿no? O Peru é país com uma enorme quantidade de conflitos sociais, principalmente de forças populares contra o neoextrativismo, né? E, no entanto, né, essa enorme quantidade de conflitos sociais não tem uma grande articulação entre si e também não tem uma grande articulação com os partidos de esquerda.
nós temos, bom, digamos, dois partidos de esquerda mais fortes atuais no Peru, a nível nacional, o Frente Amplio e o Novo Peru, com duas grandes lideranças, e, no entanto, não há uma grande articulação tampouco entre esses dois partidos e as bases que estão em lutas. E também, outra coisa que eu percebi nesses anos aqui no Peru é que algumas das bases que tinham inicialmente contato com o Novo Peru ou contato com o Frente Amplio também estavam um pouco decepcionados pelos trabalhos como congressistas, como deputados dos e das representantes dos dois partidos, né, por terem se apartado das lutas dos conflitos sociais, digamos assim, territoriais. Como você vê essas dificuldades, né, para poder fazer essa aliança, né, entre os conflitos, os partidos, a aliança entre os diferentes grupos em contextos diferentes, né, quer dizer, em contextos muito próximos, mas com uma realidade imediata diferente? Quais são os caminhos que você percebe? Creo que la acción colectiva, ¿no? La protesta en general de los grupos, de los sectores sociales aquí en el Perú ha sido bastante, si bien intensa, sobre todo los años anteriores, ¿no? De mayor crecimiento extractivo, una serie de conflictos, algunos que bastante violentos, otros que lograron además cambios importantes en la agenda, ha ido, no necesariamente, como decías tú también, ha rematado en una representación política, ¿no? Han sido más bien luchas inconexas, focalizadas, como decía, muy, muy arraigadas en una agenda, ¿no? Una agenda concreta, ¿no? Entonces tú podías tener conflictos en Conga, en Espinar, en Bagua, en fin, pero todos desconectados entre sí, ¿no? Con muchas dificultades para poner una agenda política en clave antineoliberal, por un lado, que encarne además una propuesta programática, ¿no? Y que pueda trascender en liderazgos más nacionales, ¿no? Creo que eso ha sido una gran dificultad. Y las fuerzas políticas, creo, han ido a la saga de los movimientos sociales, ¿no? Y con un desencuentro bastante profundo, que es parte más de la crisis de representación general que vive el Perú, ¿no? O sea, la crisis de representación afecta a todos los espectros ideológicos y separa, distancia, ¿no? A estos sectores populares movilizados de lo que podría ser su representación política, ¿no? Efectivamente, el Frente Amplio en 2016 consiguió representar en buena medida esto, ¿no? Estuvo muy, muy enganchado con estas luchas, ¿no? Sobre todo las luchas socioambientales, ¿no? Pero creo que ahí la misma dinámica de la política institucional favorece esta separación, ¿no? Y como decía también, la misma acción de los partidos que no terminan todavía de arraigarse, de territorializarse, de generar dinámicas que vayan más allá del episodio electoral, ¿no? Creo que ambos casos terminan favoreciendo a la disociación entre la lucha social y la representación política, ¿no? Que es una tarea pendiente en el Perú de hace rato, ¿no? Ojalá que ahora se vayan encontrando, ¿no? Como decía, a veces los escenarios electorales abren la posibilidad de ese encuentro y acumulación. Vamos a ver cómo se pone ahora de cara al 2021. E, bom, eu acho que, de alguma forma, tudo o que você nos disse confirma um pouco por que, né, no Peru não temos, por um lado, não tivemos um governo progressista, né? O governo de Ollanta Humala foi talvez progressista por 3 meses somente, e tampouco temos uma proposta de bom viver, como na Bolívia ou como no Equador, né? E tampouco há organizações indígenas que alcancem a grande maioria do território do país, como é o caso da CONAIE no Equador, né? Ou o caso das diferentes organizações indígenas que tem em Bolívia, mas que foram capazes de gerar um pacto de unidade muito forte, que depois vai romper o pacto por outras razões. Então nós temos, né, quer dizer, por esse lado, nem um progressismo, nem um forte movimento indígena, nem uma forte proposta de bem viver no Peru, né? ¿Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Sí, yo creo que eso es importante también para comprender la configuración de las luchas sociales en Perú, ¿no? Y creo que tiene que ver con una matriz de identidad, de reconocimiento colectivo, influenciado por un lado por
por los grupos de izquierda, pero también por el mismo Estado, que priorizó mucho lo campesino productivo por sobre lo étnico indígena, ¿no? Eso hablábamos la vez pasada en la medida de que yo decía que habíamos tenido en Perú una izquierda bastante ideologizada, ¿no? Que había puesto por delante la matriz clasista, ¿no? De identificar sobre todo clases sociales en disputa y sobrevalorar o subvalorar toda la parte más bien étnico-cultural que tenían los pueblos indígenas. Entonces las luchas campesinas aquí en los 60, 70 son eso, luchas campesinas, aunque el sujeto también fueran sujetos indígenas, ¿no? Quechua-hablantes, miembros de comunidades campesinas, con prácticas culturales, en fin, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con nuestra matriz colonial y todo este fuerte componente despectivo de lo indígena. Entonces se encuentra como una forma de reivindicarlo, decir más bien afirmar su conciencia de clase campesina, ¿no? Y bueno, el gobierno de Velasco Alvarado luego, que es un gobierno reformista, nacionalista, también afirma eso, ¿no? Y crea las comunidades campesinas, refuerza todo este tema del campesinismo, ¿no? Entonces, como digo, el sujeto del cambio social en el campo, etcétera, va a ser sobre todo el sujeto campesino, ¿no? Luego, yo creo que ya, salvo el movimiento amazónico, los pueblos indígenas amazónicos sí tienen ahí otra entrada, otra trayectoria, ¿no? Y creo que recién en los últimos años, en el caso peruano, se ha ido tratando de reencontrar esta matriz étnica, cultural con la campesina, ¿no? De ahí que las organizaciones indígenas mismas hayan empezado a planteárselo, ¿no? La CCP, la Confederación Campesina del Perú, la CNA, ¿no? Han empezado a plantearse también como sujetos indígenas, y creo que ahí ha sido efectivamente muy importante la experiencia de los países vecinos como Ecuador y Bolivia. Y también creo que ha habido un esfuerzo desde el Estado de cooptar todos estos intentos, ¿no? De apropiárselos, ¿no? Lo vimos con Toledo y Eliancar, con Lindepa, lo hemos visto luego con estas reformas a medias del Ministerio de Cultura. En fin, creo que hay todavía aquí en el caso peruano y en las organizaciones indígenas campesinas esta necesidad de proyectar una propuesta de buen vivir, por ejemplo, ¿no? De ir comunicando, de ir afirmando esta parte más originaria de su identidad y de sus propuestas, ¿no? Sim, entendo, né? Os povos amazônicos, né, estão mais organizados a nível nacional, mas têm uma dificuldade territorial muito mais ampla, né? Além de que são em menor números, né? Os povos quechuas e aimaras são um número muito maior e estão mais próximos entre si, mas não geraram grandes organizações como os amazônicos, né? E os povos andinos sim teriam, digamos, uma capacidade de incidência popular más fuerte, ¿no? Claro, en el caso de los pueblos amazónicos también es otra trayectoria de organización y de lucha, en tanto ellos no sufren el sistema de hacienda, por ejemplo, ¿no? Que sí afecta a todas las comunidades campesinas, indígenas, quechuas y aymaras, ¿no? Entonces creo que eso marca mucho, su proceso organizativo va siendo más autonómico, territorial, afirmativo por su misma vínculos históricos, ¿no? Con el territorio, en fin, ¿no? Tienen otra ruta organizativa, como decía, más de reconocer la identidad étnica, ¿no? Desde un inicio, que es distinto a la experiencia de los pueblos quechuas y aymaras, que sí sufren toda la colonización, el sistema de haciendas mucho más fuertemente, ¿no? Entonces, y la afirmación en la comunidad campesina, en el trabajo productivo campesino, es finalmente una salida para encontrar derechos, ¿no? La otra salida es lo que hablábamos de la cholificación también, o sea, las clases populares rurales encuentran una forma de afirmarse migrando a las ciudades, un proceso de que hablaba Quijano de cholificación, ¿no? De finalmente mestizar, mixturar las culturas criollas de las ciudades, ¿no? A cholificação é uma mestiçagem desde baixo, né? De baixo para cima, né? Quer dizer, cholo, né? Que é uma forma inicialmente despectiva de se dirigir aos povos indígenas, passou a ser uma categoria reivindicada, né, pelos próprios povos indígenas, principalmente nas cidades, né? É um fenômeno importante. E como poderíamos explicar esta esquerda, como você disse, ideologizada, que procurava sujeitos políticos abstratos, né, assim, justamente no país de Mariátegui, né, que Mariátegui, né,
tinha algumas expressões como peruanicemos el Perú, que pensava que a luta socialista deveria ser partindo dos próprios povos, das próprias comunidades, né, e daquilo que o povo histórico peruano havia construído, quer dizer, o socialismo indo-americano que ele tinha proposto. Como foi que a esquerda peruana, na prática, por mais que reivindicasse o Mariátegui, parece que nunca tinha lido ele, né, e queria impor uma forma de ser, uma forma de lutar alheia à realidade concreta dos povos? Como você explica isso? Yo creo que es también es una paradoja por un lado y por otro lado es el desenlace mismo post-Mariátegui, ¿no? Acuérdate que Mariátegui lo sucede en la conducción del Partido Socialista Rabines, que bueno, ¿no? Empieza la tarea de institucionalizar y desmariateguizar el partido, ¿no? Entonces creo que lo que viene luego va a ser más bien desde la izquierda disputar el legado de Mariátegui en un sentido abstracto y en la práctica más bien alinearse con las ideologías marxistas más tradicionales, por un lado la soviética y por otro lado el maoísmo, ¿no? Acuérdate la fuerte influencia que tuvo el maoísmo en el Perú, ¿no? Creo que es el país de América Latina donde tuvo más influencia, ¿no? Y justamente con estas miradas del campo a la ciudad, de la estructura semifeudal de la sociedad peruana. En fin, creo que fueron esos debates y esas ideologías las que fueron desplazando a Mariátegui, y solo después de muchos años y mucho esfuerzo ha vuelto un poco a escena, ¿no? Y era teniéndolo más bien como una figura cultural, ¿no? Pionera, sí, pero en la práctica concreta de la construcción política y de la articulación con los sujetos sociales se imponían más bien estas lecturas que calcaban pues lo que se venía haciendo en otros lugares, ¿no? Y creo que ese es un poco el drama de la izquierda peruana, ¿no? Que se afirma en el dogma por un lado, ¿no? Que se pone estas camisetas más ideológicas que le impiden ver la realidad en su diversidad, ¿no? En una mayor diversidad, y que efectivamente le hubiera podido acercar a estas múltiples dimensiones de los sujetos con los que estaba trabajando y haciendo política, ¿no? Entonces esto de mirar, como decía, todo el mundo andino, campesino, indígena, originario, ¿no? No es algo que hacen, ¿no? Y creo que esto también va a ser parte del aislamiento y del repliegue del que hablábamos, ¿no? Claro, Sendero es la versión más radical y caricatural, digamos, de todo el maoísmo, ¿no? Pero también pero digamos que desde la misma izquierda también eran lecturas que se compartían, ¿no? Y no hablo de esta mirada del campesino por sobre cualquier otro sujeto, ¿no? Entonces creo que sí es un momento es una paradoja en términos de lo que tú dices, ¿no? Efectivamente, Mariátegui y todo su esfuerzo por plantear un socialismo indoamericano, su pelea con la Comiter, etcétera, y terminamos teniendo una izquierda muy ideologizada, ¿no? Muy cerrada en términos de discusión dogmática, ¿no? Sim, sem dúvida é paradoxo com resultados tristes, né? Em todo caso, você acredita que há uma esquerda consciente de todos esses fatos e que está atuando em consequência? Você acha que nos próximos anos essa nova compreensão da realidade por parte das esquerdas deve produzir vitórias no campo popular? Como você percebe? Pues yo esperaría que sí, ¿no? Y quisiera que sí también, porque yo también participo de la política militante, ¿no? Creo que sí, efectivamente hay una mejor comprensión, hay también creo que toda la crisis de las ideologías, todo esto que ha vivido no solo el Perú, el mundo, ¿no? Ha llevado a replantearse una serie de cosas, a volver la mirada también sobre nosotros mismos. Creo que esta vuelta a Mariátegui es bastante saludable en organizaciones políticas nuevas, ¿no? Ahora lo que hace falta sí es arraigarse, ¿no? La historia es duración, decía Mariátegui. Entonces tenemos que, estos grupos que estamos tratando de renovar la izquierda, de poder construir cosas nuevas, pues también no solamente quedarse en las lecturas, sino también, como decía al comienzo, arraigarse y encontrarse con un trabajo mucho más territorial, orgánico, ¿no? Creo que eso es lo que está presentándose ahorita como un desafío. Sí, creo que ha habido un proceso desde la izquierda de
de poder profundizar lecturas, enriquecerlas, ¿no? Salir del dogmatismo, de la ideologización, ¿no? Avanzar en una mayor heterodoxia, que era que también parte de nuestro legado mariateguista. Creo que sí hay eso, pero también creo que todavía en el términos de construcción política esto está en un momento bastante incipiente, ¿no? Entonces creo que esos dos procesos deben avanzarse y vamos a ver si efectivamente traen cambios profundos, ¿no? Bom, Anaí, muito obrigado. Esperemos então que continue esse fortalecimento da esquerda no país. Gracias a ustedes. Este podcast conta com edição e mixagem de Felipe Yamahato. Caminhos Latinos.